Que privilégio poder chegar até você nesta quinta-feira para vivermos momentos importantes de fé, de alegria e comunhão, na presença daquele que é o Senhor de todas as coisas, o Deus Criador dos céus e da terra. Com muita alegria, estou começando mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. E durante a meia hora que eu tenho para passar com você, eu quero orar, eu quero ministrar a palavra, eu quero compartilhar um testemunho, eu quero conduzir a você a experiências vivas e reais, através do conhecimento de Deus, das suas promessas, das suas bênçãos disponibilizadas na vida de todos nós. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa feliz? Você tem um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Através de Jesus você chega a Deus. Através de Jesus você vive uma vida espiritual. E é importante entender isso. Você não é só corpo humano, você é também um corpo espiritual. E todos nós, quando entendemos que somos matéria, mas somos também espírito, nós procuramos alimentar aquilo que é matéria, mas alimentar aquilo que é espírito. E desta forma, tornamos uma pessoa completa. Por que muitas pessoas sentem um vazio tão grande? Porque muitas pessoas sempre dizem, não me falta nada, mas eu não sou feliz. Tenho tudo, mas não sou feliz. Porque ela tem esse tudo que tem, ou esse nada que falta, é só pensando em coisas desta vida, coisas terrenas, coisas humanas, coisas materiais. E o que é que falta na vida dessa pessoa? A vida espiritual. O lado que não é palpável, mas existe, é real. Então nós precisamos de viver uma vida completa. Quando a Bíblia diz todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor, significa que nós precisamos ter a nossa vida em 3 direcionamentos, cuidando do corpo, mas cuidando também da alma, mas cuidando também do espírito, para que assim possamos viver melhor e sermos felizes. E o Falando ao Coração tem essa preocupação, falar com você de coisas espirituais. Às vezes apresento exemplos humanos, às vezes apresento histórias terrenas, às vezes apresento conceitos tirados da prática da vida humana, mas tudo tem um propósito, despertar você para coisas espirituais. Lembra que Jesus, quando veio ao mundo, ele falou de coisas terrenas para ensinar coisas espirituais? Quando ele falou, por exemplo, da parábola do semeador. Ele começou dizendo, o semeador saiu a semear, jogou a semente no terreno. Parte do terreno era duro, parte do terreno tinha pedras, parte do terreno tinha espinhos, parte do terreno era bom. Onde lançou a semente no terreno duro, a semente não penetrou na terra, as aves vieram e comeram tudo, então não deu fruto. Onde tinha pedra, até que nasceu, a semente germinou e brotou, mas as pedras não deixaram as raízes aprofundar. Aí não tinha raiz, veio o sol e a planta morreu, não deu fruto. Depois, aquele que lançou onde tinha espinhos, era um terreno ocupado por espinhos. A planta nasceu bonito, mas o espinho cresceu mais e sufocou a planta, não deu fruto. A outra parte que lançou em terreno bom, deu 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Jesus ensina aqui que a vida é isso, nós precisamos ser semeadores e semear sempre boa semente, que é a palavra de Deus. Alguns vão rejeitar, tem um coração duro. Outros vão dizer, eu não tenho tempo, já tenho o coração ocupado com tantas coisas. O outro vai dizer, eu até gostei, mas eu tenho tantas coisas para fazer. No momento acha bom, depois esquece e leva a vida conforme acha melhor. Mas outros vão receber a semente no coração, que é o terreno. E aí um vai produzir mais fruto, outro menos fruto, mas todos vão colher frutos enormes. Então Jesus falou de coisas da terra para ensinar coisas dos céus.
Então a vida cristã é assim, ela compara as coisas dos céus com as coisas da terra para que nós possamos, na nossa visão humana, na nossa visão terrena, entender aquilo que é espiritual. E o Falando ao Coração tem este propósito, levar você a compreender dessas coisas para viver uma vida melhor. Durante o programa, eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de quem me ajuda financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus, no altar da intercessão, os nomes que chegam para mim e também a todos vocês que estarão no momento orando comigo. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um é o fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp e quer entrar em contato conosco para ser um evangelista associado, passa uma mensagem. Para colocar o seu nome no altar da intercessão, passa por escrito uma mensagem. Para compartilhar o seu testemunho, passa também por escrito o seu testemunho. Ah, mas você quer falar conosco ou entrar em contato conosco, mas não tem o WhatsApp, então liga no fixo, no horário de funcionamento da igreja, alguém vai te atender. Então é importante você ter essa boa vontade de viver com aqueles que vivem as coisas espirituais. Às vezes você se envolve tanto com pessoas que não têm Deus, que não quer saber de Deus, e você passa a ser alguém igual a ela, porque cada um acaba imitando ou envolvendo naquilo que os outros que de sua convivência fazem. Então é importante. Falando ao Coração tem todos os dias, e olha que nós estamos no ar, agora estamos no ano 20 do Falando ao Coração. Então já passamos 19 anos diariamente falando de Jesus. E você tem aqui um parceiro, você tem aqui um companheiro, você tem aqui alguém que está preocupado com o seu bem-estar, principalmente espiritual. E o bem-estar espiritual reflete na vida material. Você quer ser uma pessoa equilibrada? Quer ser uma pessoa próspera? Quer ser uma pessoa abençoada? Quer ser uma pessoa vitoriosa? Então procure buscar em Deus estas bênçãos, porque são promessas dele. Quero neste instante fazer a primeira oração do programa de hoje. Quero pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês que já contribuem. Se você que está me assistindo ainda não contribui, venha nos ajudar, porque este programa não pode parar. E sem a ajuda de vocês, nós corremos risco de ter que parar. Se estamos no ar já há quase 20 anos, é porque tem pessoas como você que nos ajuda e às vezes você pensa, gostaria de ajudar, mas tenho pouco. Então, cada um ajuda. Tem pouco, ajuda com pouco. Tem muito, ajuda com muito. Não tem nada, não ajuda com nada. Mas não deixa de assistir o Falando ao Coração e ser ricamente abençoado. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, eu quero pedir bênçãos na vida de todas estas pessoas que não têm medido esforços para contribuir com esta obra. Oh Pai, abençoa, recompensa, dá vitória, faz com que todos vivam uma vida próspera. Que cada pessoa, ao fazer essa semeadura de contribuir com este programa, possa colher muitos frutos na sua vida espiritual, também na sua vida física, na sua vida material. Por isso peço que as tuas bênçãos, ó Pai, estejam sobre todas essas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você um lindo testemunho. Testemunho, você sabe, é relato daquilo que Deus tem feito na vida de alguém. Como nós servimos um Deus que opera milagres, é sempre bom contar estes milagres, porque eles despertam outras pessoas a também crerem. O testemunho de hoje é da Maria das Graças Arraes, aqui de Goiânia. Ela diz: prezado pastor Gentil, estou muito feliz em participar do Falando ao Coração, programa que tem me levado a ricas experiências com o nosso Deus. Já sou uma evangelista associado, graças a Deus, e obrigado pela sua contribuição. Faço as campanhas dos Salmos e oro diariamente no altar da intercessão. Veja que ela participa de 3 fontes de bênçãos aqui no Falando ao Coração. Contribui com o programa, vem a bênção da recompensa. Faz a campanha dos Salmos, cresce espiritualmente e vem milagres da parte de Deus. Ora no altar da intercessão, exercita a sua fé e vê milagres acontecendo. Tanto é que ela tem um aqui para contar.
Dias atrás, diz a nossa irmã Maria das Graças Arraes, minha netinha de 1 ano e 2 meses, a Lavínia, foi diagnosticada com pneumonia, indo para o hospital, ficando em estado grave, com 70% dos pulmões tomados. Liguei na igreja na hora do programa e deixei o nome da minha neta no altar da intercessão. E naquele mesmo dia, Deus começou a trabalhar e operou um grande milagre. 2 dias depois, ela já estava de alta no hospital, para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha alegria é muito grande em saber que o nosso Deus está sempre pronto a atender o nosso grito de socorro. As suas mãos estão sempre estendidas, prontas para abençoar. Hoje posso dizer, minha netinha Lavínia está totalmente curada e nos dando grande alegria. Obrigada, pastor Gentil, por esse programa. Obrigada pelas orações e deixo a todos o meu abraço de gratidão. E ao meu Deus dedico toda a honra, toda a glória para sempre. Amém. Testemunho da Maria das Graças Arraes, aqui de Goiânia. Veja, necessidades surgem de uma hora para outra. Quanto menos espera, há um problema na sua frente ou na sua vida. Então nós temos o altar da intercessão, nós temos a campanha dos salmos, nós estamos aqui à disposição para somar com vocês nestas horas difíceis, buscando a Deus e servindo a Ele com alegria. E isso é importante nós sabermos, porque você tem onde pedir socorro. Você tem onde pedir ajuda. Nós estaremos sempre à disposição. Nossos telefones, principalmente o WhatsApp, fica 24 horas ligado para receber os seus pedidos de oração. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Eu quero ler com vocês no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 17 e 18. Diz assim: respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Eu tiro estes 2 versículos de uma história importante que encontramos na Bíblia, onde uma mulher samaritana, indo ao poço buscar água, quem ela encontra lá naquele poço, sozinho? O próprio Senhor Jesus. Ele passava por aquelas regiões. E quando ele chegou no poço, ele resolveu parar e disse aos discípulos, vão até a cidade e tragam comida para que nós possamos almoçar ou lanchar, coisas assim. E quando aqueles discípulos foram à cidade, enquanto eles foram à cidade, Jesus ficou sozinho no poço e aquela mulher foi buscar água. E quando ela foi buscar água para as suas necessidades básicas dentro de casa, ela encontrou com Jesus e ela era samaritana. Havia uma rixa entre samaritanos e judeus naquela época, de sorte que judeu não falava com samaritano, nem samaritano falava com judeu. E quando ela chega no poço, ela reconheceu logo que estava ali um judeu. E ela pensou, que hora terrível essa que eu vim, pior hora que eu poderia vir, ter um judeu no poço. Talvez ela chegou devagar, disse, ele está pensando em alguma coisa, eu vou tentar. Quando ela chegou à beira do poço, foi pegar água, Jesus virou para ela e disse, mulher, dá-me de beber. Ela levou um susto, ao mesmo tempo em que assustava, se revoltava também. Como pode o Senhor, sendo judeu, dirigir a palavra a mim, que sou samaritana? Jesus disse, olha, se tu soubesses quem é que te diz, dá-me de beber, você pediria, e eu te daria uma água que é diferente dessa aqui, porque essa água aqui, você bebe, volta a ter sede. A água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, se você bebê-la. Ela interessou, quem sabe ele tem uma água milagrosa que eu não preciso mais vir ao poço buscar água todos os dias. Então ele disse, mas o senhor não tem nem balde, que água é essa? Aí Jesus travou com ela um diálogo espiritual. Jesus saiu do campo da revolta, da discriminação, do conflito que havia entre as pessoas para falar ao coração daquela mulher.
E Jesus disse, olha, aquele que beber desta água volta a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca terá sede e rios se formarão dentro dessa pessoa. Ela ficou muito interessada. E ela disse, então eu quero desta água. E Jesus, para provocá-la, para que ela pudesse entender com profundidade aquilo que ele tinha para falar com aquela mulher, ele disse, tá bom, então traga o seu marido, para que eu possa abençoar logo a casa toda. E ela disse, eu não tenho marido. Aí foi que Jesus entrou nessa parte que nós lemos. Dissestes bem, não tenho marido, porque você já teve 5, e o que você diz que tem hoje não é seu. Então veja, aquela mulher agora, ela é confrontada por Jesus. E ela diz, mas o senhor é profeta. E já que o senhor é profeta, me diga uma coisa, onde é que nós devemos adorar? Aqui ou lá? Porque os judeus dizem que é lá, os samaritanos dizem que é aqui. E Jesus então pôde falar com ela de coisas espirituais. Disse, olha, há o tempo em que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde você estiver, você pode adorar. E naquela hora, aquela mulher gostou tanto da palavra que ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor fica aqui, eu deixo o canto aqui, vou lá na cidade chamar o povo para vir ouvir, porque o senhor tem coisas diferenciadas. Mas vamos comentar um pouco sobre esta questão de Jesus ter falado para aquela mulher que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era seu. Será que Jesus estava ali confrontando aquela mulher porque ela tinha um conflito conjugal que não dava certo com homem nenhum? Não, Jesus não estava olhando o lado humano. Jesus estava olhando ali o lado espiritual daquela mulher. Quando Jesus disse, você já teve 5 maridos e o que tem agora não é seu, ele não está falando só com a mulher samaritana, ele está falando com todos os samaritanos, porque em uma determinada época da história, os samaritanos que conheciam a Deus, que serviam a Deus, que honravam a Deus, que adoravam a Deus, acharam que o culto a Deus não estava valendo muito, não estava sendo tão importante, que eles precisavam trazer alguma coisa nova. Eles acostumaram com aqueles ritos todos, aquela maneira de cultuar toda, e disseram, nós precisamos trazer alguma coisa, algum ingrediente novo, porque isso aqui está muito rotineiro, está muito comum. Sabe que o maior perigo que o ser humano enfrenta é tornar comum aquilo que não é comum, aquilo que é especial? A nossa relação com Deus não pode ser uma coisa comum. A nossa comunhão com Deus não pode ser rotineira. A nossa vida com Deus não pode ser uma vida marcada pela mesmice de todos os dias. Nós precisamos ter um coração aberto, porque Deus tem sempre coisas novas e preciosas cada dia para nos dar. Mas nós muitas vezes ficamos oferecendo a mesma coisa para Deus todos os dias. Eu vejo alguém dizendo, eu quero que Deus faça algo novo na minha vida. Mas será que essa pessoa está fazendo algo novo para Deus? Ou seja, você quer algo novo de Deus? Ofereça algo novo seu para Deus. Algo novo como um compromisso maior, como uma atitude nova, como uma disposição de servir, como uma disposição de buscar a Deus em oração, leitura da Bíblia, estudo da palavra, coisas assim. As pessoas, às vezes, têm a tendência de tornar a vida espiritual uma rotineira ou uma rotina. Fazer com que tudo seja todos os dias a mesma coisa. Desde quando nasceu faz só uma oração, a mesma oração de todo dia. Quem é que aguenta isso? Quem suporta uma coisa dessa, todo dia repetir a mesma oração? Não. A oração é a necessidade de cada pessoa sendo apresentada diante de Deus. E eu te pergunto, você tem a mesma necessidade todos os dias? Cada dia uma necessidade nova. Então, se oração é apresentar nossa necessidade a Deus, vamos apresentá-la de acordo. Não, todo dia a mesma oração, ninguém suporta uma coisa dessa. Então, o samaritano estava assim, servindo a Deus, mas naquela rotina, tudo a mesma coisa. Aí alguém disse, vamos buscar outra. Aí foram na Babilônia. A Babilônia está com uma religião lá que é coisa nova, é coisa forte. Aí traz a religião da Babilônia
e aplica nos samaritanos. Mas depois a religião da Babilônia tornou rotina também, perdeu o sentido. Então agora vai na nação de Cuta e traz o Deus deles para nós. Aí foram lá e trouxeram o Deus deles e aplicaram. Agora é coisa nova. Chegou um culto novo aí, chegou um Deus novo aí, chegou uma mensagem nova. Aí também tornou-se corriqueira, porque era a mesma coisa. Aí vão a nação dos Ramates, chega lá nos Ramates, olha, nós queremos importar o culto de vocês. Aí abriu uma filial de Ramate, e aí tinha o novo culto aí, o povo alegrou, mas só uns dias, depois tornou comum, porque nada de especial acontecia, nada de importante acontecia. Aí mandou no outro país, já tinha passado por 3 países importando cultos desses países, e vão para um 4º país, os aveus, e vai lá nos aveus, nós queremos a religião de vocês. Então trouxe a religião dos aveus, e às vezes levavam a turma de Samaria para fazer treinamento lá, entre os babilônios, entre os cutas, entre os ramatianos, entre os aveus, e tudo que trazia importado, que não era de Deus, virava rotina. Aí, por último, eles falaram, vamos buscar mais um. Foram lá na terra do Safaraim e trouxeram a religião deles também. Fizeram estágio lá, prepararam e implantaram a religião. Por isso Jesus disse, já teve 5 maridos, já teve o Deus da Babilônia, o Deus de Cuta, o Deus de Ramate, o Deus de Aveus, o Deus de Sarafaim. E agora vocês estão dizendo aí, o que vocês dizem que tem, não tem também. O que você tem agora não é seu. Porque o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, já tinha abandonado há muito tempo. Então, quando Jesus disse que essa mulher teve 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela, estava falando justamente das religiões que eles tinham importado para Samaria. E que o que não era dela era o Deus que era para ser deles, mas já tinham virado as costas para ele há muito tempo, já tinha esquecido dele há muito tempo. É aquela história, coloca Deus na prateleira, se eu precisar dele eu busco, se não precisar ele fica aí, empoeirado, esquecido, deixado de lado. Tem muita gente vivendo assim a vida espiritual. Quando Jesus diz aqui de casamento, fala de aliança. Nós precisamos ter uma aliança única, aliança com Deus. Essa aliança não pode ser quebrada. Agora, o povo de Samaria quebrou a aliança com Deus, fazendo aliança com os babilônicos, fazendo aliança com as religiões de Cuta, fazendo aliança com as religiões de Ramate, fazendo aliança com as religiões dos aveus, fazendo aliança com a religião dos Sarafaímes. Então veja, quando você faz aliança com outros deuses, com outras religiões que não seja a religião cristã, onde você tem acesso direto a Deus, você está dizendo, olha, esses outros são melhores. E Deus fica em segundo plano. Aí quando você vê que esses outros não resolvem o problema, que esses outros não atendem a sua necessidade, aí você pensa, não, vou buscar esse Deus, mas não tira do coração os outros. Essa mulher teve 5, mas não deixava de pensar neles. E o que tinha agora, que era o Deus, que era aquele que nunca falha, aquele que tudo pode, também era mais um. Então acabava que eles tinham, de acordo com a necessidade, tinha um Deus. Não é assim que você vive? Precisa de um que protege o motorista, tinha um Deus para ele. Precisa que protege as vistas, tem um Deus para ele. Precisa que protege isso, tem um Deus para ele. Cada um vivendo um Deus. Nós precisamos entender que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Se nós não aprendemos esta lição, nós vamos ficar como essa mulher samaritana, que foi confrontada por Jesus naquele dia, mas ela entendeu, e quando ela entendeu aquilo, ela voltou na cidade, chamou o povo e disse, olha, nós temos agora a oportunidade de renunciar a estes maridos que nós trouxemos para cá, essas religiões que nós importamos, e firmar a nosso passo com a religião verdadeira, poderosa, que é Jesus Cristo. E aí a cidade toda foi mobilizada e a cidade foi encontrar com Jesus lá no poço de Jacó. E aquela cidade toda foi transformada pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Então nós precisamos de entender que nossa vida com Deus precisa ter compromisso, nós precisamos de ter uma visão clara. Paulo disse, prossigo para o alvo quem é? Cristo Jesus. Nós não podemos ficar, Jesus é bom, mas Satanás não é tão ruim, e esse aqui também não é tão ruim e tal, e enche a casa de religião, para cada canto tem um altar, para cada lugar tem um altar, para cada situação tem um altar. Nós precisamos de ter um altar só
só na nossa vida, levantado o altar onde Deus manifesta a sua glória, a sua graça, o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia e opera a salvação. O ser humano muitas vezes não vive uma vida feliz, porque infelizmente vive aí atrás de Deus e mais deuses e mais Deus, porque cada um cria o seu Deus, e nós precisamos de dizer que o Deus verdadeiro não precisa ser criado, o Deus verdadeiro não precisa ser inventado, o Deus verdadeiro existe e Ele é poderoso e quer estar conosco a cada dia. Abra seu coração para o Deus Criador dos céus e da terra. Tenha Jesus Cristo como seu único perfeito Salvador e deixe o Espírito Santo te ajudar para que você possa compreender o que está na Bíblia e aplicar a cada dia essas palavras para que você viva uma vida melhor e seja verdadeiramente feliz. Amém. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo, e vou rogar de Deus as mais ricas, importantes e preciosas bênçãos na vida de todos vocês. Oremos com fé então. Senhor Deus e Pai, é na autoridade, no poder e na unção do nome de Jesus, que nesta hora levanto a minha voz diante do teu trono para pedir a favor de todas estas pessoas que estão comigo neste altar. Essas pessoas cujos nomes estão sendo apresentadas ou apresentados diante do Senhor também neste altar. Que o Senhor possa agora liberar dos céus as mais ricas, importantes e preciosas bênçãos. Que todas as pessoas precisam compreender que nós temos a necessidade de um Deus verdadeiro, de um Deus poderoso, não um Deus feito por mãos humanas, mas um Deus real, um Deus que tudo pode, e o Senhor é este Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, estendas as tuas mãos, assim como Jesus naquele dia alcançou aquela mulher samaritana e através dela alcançou toda aquela cidade, que o Senhor possa alcançar todas essas pessoas que estão orando comigo, todas essas pessoas que assistiram o programa de hoje, que ouviram esta pregação, para que elas possam concentrar seu propósito, suas ações e viverem exclusivamente para Ti, tendo aliança somente contigo e não com outras religiões, mas tendo Jesus como seu ponto central de fé, seu ponto central de compromisso espiritual e servindo a Ele com alegria e sabendo que Ele é o nosso medianeiro, o nosso mediador entre nós e o Senhor. Pai, estendas as tuas mãos para operar maravilhas neste instante, porque no nome de Jesus eu ministro cura, eu ministro salvação, eu ministro libertação para estas vidas, eu ministro a tua bênção na vida de cada pessoa. Se com todos, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.